Olá, tudo bem com você? Que prazer, que privilégio de estarmos juntos aqui mais uma semana para estudar o tema de número 2 do nosso guia de estudos deste trimestre. Você já sabe, começamos na semana passada uma nova temporada de estudos aqui, depois de termos estudado sobre o livro de Isaías nos meses de janeiro, fevereiro e março. Também estudamos sobre a aliança de Deus, o nome do nosso guia de estudos era A Promessa, nos meses de abril, maio e junho. Agora, julho, agosto e setembro, estaremos estudando o nosso novo guia de estudos, a terceira temporada, que tem como título Descanso em Cristo. Eu já mostrei para você, vou mostrar novamente aqui o nosso guia de estudos, também conhecido como Lição da Escola Sabatina. E você tem nos acompanhado a cada semana, você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou de outra denominação, eu sei que muitos nos assistem de outras denominações, muito obrigado pelo seu carinho, pelos comentários que você tem feito nos vídeos, e eu queria dizer que é isso mesmo que a gente espera, além de contribuir para o seu estudo diário e o seu estudo semanal, do guia de estudos da lição da Escola Sabatina, a gente espera que você comente nos vídeos, que você coloque o que você está achando e também que você não se esqueça de fazer duas coisas. De nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, aqui no YouTube também, e que você ative as notificações para que você não perca quando o vídeo da nova semana entra no ar. Essa é a primeira coisa que nós sempre pedimos. A segunda coisa que nós sempre pedimos é que você nos ajude compartilhando com os seus amigos, com os seus irmãos, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, o link deste estudo. Então, copie ali o endereço, cole nos seus grupos, nos grupos de amigos, de membros da igreja, no seu grupo de estudo, para que Deus realmente possa fazer com que a nossa contribuição, o comentário do nosso guia de estudos chegue mais longe, tudo bem? E para você que está conosco aqui, já está acostumado, eu queria lembrar que o tema desta semana é o tema de número 2, inquietos e rebeldes, não é? Desta lição chamada Descanso em Cristo. Mas, e é disso que eu queria te lembrar, a cada semana nós fazemos aqui o estudo com um convidado especial, na verdade, uma dupla de convidados especiais. Então, depois de desejar que Deus abençoe você, a sua família, que Deus cuide de você mais essa semana, eu quero trazer aqui os meus dois convidados, que são o pastor Bruno Ferreira e o pastor Eduardo Rueda. Eu já vou aqui trocar de lugar com eles, eu já vou deixar eles aqui no ar, para a gente já introduzir os dois. Eu quero começar aqui já agradecendo e primeiramente apresentando o pastor Bruno Ferreira. O pastor Bruno Ferreira é bem conhecido de vocês, ele já participou conosco na primeira temporada deste ano. O pastor Bruno participou do primeiro episódio junto com o pastor Sérgio Monteiro, e foi o episódio que nós tivemos aí maior audiência, mais de 30 mil visualizações naquele episódio até hoje. Pastor Bruno, muito obrigado por estar conosco. Pastor Bruno, e eu vou pedir que ele se apresente melhor, ele trabalha na Unaspress aqui do Unasp. Unaspress é uma editora universitária de materiais em várias áreas aí, do Unasp, não só do Unasp Engenheiro Coelho, mas do Unasp Hortolândia, do Unasp São Paulo, não é? Que são os outros campi que nós temos aí. Mas, pastor, seja bem-vindo, muito obrigado. Fala um pouquinho do seu trabalho e do local onde você trabalha também, por gentileza. O som, pastor Bruno. Isso. Legal, vamos juntos aqui nesse momento de estudo e reflexão acerca da Palavra de Deus. Nós atuamos ali junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, né, que é como assistente, que é a Pró-Reitoria responsável pelos processos relacionados à pesquisa e desenvolvimento da instituição, e uma dessas responsabilidades é ajudar ali na gestão dos projetos da Unaspress, que hoje é responsável pela publicação de um catálogo grande de materiais
produzidos pelos nossos acadêmicos e pesquisadores do NASP, e também responsável por traduzir pesquisas e materiais que são oriundos de outros pesquisadores, né, de outras instituições adventistas no mundo. É um privilégio poder estar com vocês aqui junto para revisarmos um pouco esses conteúdos importantes que estão no nosso guia de estudos. Ok, pastor Bruno, muito obrigado. Aí um trabalho muito importante que é desenvolvido dentro dessa área acadêmica aqui da nossa instituição. Sem dúvida, os livros são importantíssimos para o desenvolvimento, não é? Espiritual, acadêmico. E falando em livros, nós, coincidentemente, temos conosco hoje, também convidado aqui, uma outra pessoa que também atua na área, como eu posso dizer, na área editorial, não é? O pastor Eduardo Rueda. O pastor Eduardo Rueda estudou aqui no NASP até o ano de 2011. Eu me lembro que eu estava chegando aqui em 2012, ele estava saindo porque havia se formado, eu assisti um culto na igreja que ele liderou ali, e depois o pastor Eduardo Rueda, já há alguns anos, ele tem atuado também na Casa Publicadora Brasileira, que é uma outra editora. O pastor Eduardo Rueda vai poder falar um pouco melhor, né? Ele atua na área editorial aí, ele vai explicar em detalhes de qual linha ele atua, mas, pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite, né? Eu e o pastor Eduardo Rueda tivemos o privilégio de escrever um artigo juntos aí em 2019 para 2020. Estamos programando um segundo, né, pastor Rueda, para escrevermos aí a quatro mãos, mas seja bem-vindo. Comenta um pouco do seu trabalho, para que os nossos amigos que nos assistem possam saber mais o que é a Casa Publicadora, qual o seu trabalho, por gentileza, pastor. Ok, obrigado, pastor Júlio, pela oportunidade. Agradeço também ao pastor Bruno pela companhia e a todos os que estão nos assistindo. Nós temos tenho o privilégio de já há quase 10 anos trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora oficial dos Adventistas do Sétimo Dia, que produz livros de natureza teológica, devocional, didática também. E na editora eu trabalho especificamente com as obras, os livros de uma escritora muito importante para a Igreja Adventista, chamada Ellen White. Então, já tenho todo esse tempo aí trabalhando e tem sido uma alegria, um privilégio. Ok, pastor Eduardo Rueda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para você que não conhece ainda os trabalhos que são desenvolvidos por essas duas editoras, depois no final aqui nós vamos disponibilizar para você o endereço tanto da Unaspress, né, unaspress.com.br, quanto da CPB, cpb.com.br. A gente vai colocar para você aqui na tela mais para o final do nosso estudo. Mas eu gostaria de lembrar você que nos assiste que é muito importante que você tenha o seu guia de estudos para que você possa acompanhar conosco. E se você não tem acesso a esse material de forma física, você pode adquiri-lo solicitando pelo WhatsApp da CPB Livraria, que fica aqui no campus do NASP. Né? Você solicita por esse telefone, eles mandam para você para qualquer lugar do Brasil. A equipe do Frank, da Angélica ali vão atender você. Mas se você quiser ter acesso ao guia de estudos online, não é, pastor Rueda? A CPB disponibiliza gratuitamente a lição dos adultos. Você pode escolher ali, você entra ali, escolhe a lição dos adultos nesse endereço mais.cpb.com.br, e você pode, então, a cada semana, sempre na sexta-feira à tarde, você tem acesso à lição que vai começar no sábado à tarde, tá bom? Queridos, então, para a gente entrar aqui no tema do nosso estudo dessa semana, mais especificamente, eu vou pedir ao pastor Bruno que faça a oração inicial, pedindo a bênção de Deus, né, a iluminação de Deus sobre os nossos irmãos, as nossas irmãs que nos assistem nesse momento. Pastor Bruno, por gentileza. Pastor Bruno, se você puder abrir o som, só lembrando os nossos amigos e irmãos aqui, que tanto o pastor Bruno quanto o pastor Eduardo Rueda, eles são também, além de trabalharem nessa área editorial, são pastores da Igreja Adventista. Então, sempre a gente procura estar trazendo para você aqui homens que não só são profissionais capacitados
mas também são homens aí ungidos por Deus para atuar na área pastoral, né? O pastor Bruno vai iniciar com uma oração nesse momento. Oremos. Santo Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. São muitas as gerações, desde da saída do teu povo do Egito, que passaram sobre essa terra. E nesse momento vamos estudar um pouquinho mais sobre alguns desafios que esta geração que saiu do Egito enfrentou. Que possamos aprender essas lições, que elas possam nos demonstrar a importância de ouvir os teus reclamos, de atender a tua voz, e que de maneira especial o teu Espírito seja derramado sobre nós, assim como ele foi várias vezes ao longo de gerações de pessoas que se manteram em teus caminhos. Que o Senhor se manifeste, que possamos entender a sua voz. Suplicamos isso em nome daquele que é o bom pastor, Cristo Jesus. Amém. Amém, pastor Bruno, muito obrigado pela oração. E para você que nos acompanha, então eu gostaria de lembrar que o tema da lição do estudo desta semana é inquietos e rebeldes. E como você sempre sabe que existe aqui no começo, nós temos um verso chamado verso para memorizar, que dá um norte aqui para o nosso estudo. E eu gostaria de convidar você, então, para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Então, primeira aos Coríntios, lá no Novo Testamento, né? Você tem os evangelhos, depois você tem Atos, Romanos, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, ou na sua Bíblia, ou na nossa tela, acompanhe, está escrito assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nós vamos estudar durante esta semana, não só eu, como os nossos convidados, pastor Bruno, pastor Eduardo Rueda, sobre um pouco do que aconteceu ali no deserto com o povo após a saída do Egito. Você sabe, só recordando, o povo ele vai para o Egito após aquele período em que José se torna governador, ele traz toda a sua família, o povo passa aproximadamente ali 400 anos no Egito, o povo de Israel, e metade desse tempo como escravo. Então agora o clamor de Deus sobe, o clamor do povo sobe até Deus, ele levanta Moisés, Moisés liberta o povo, os tira do Egito e eles passam 40 anos no deserto. Uma caminhada que não deveria ter passado de 40 dias, leva 40 anos. E eu quero começar então nessa temática do descanso em Cristo, e que tem como título da semana Inquietude e Rebelião. Eu quero convidar o pastor Bruno para nos ajudar respondendo algumas questões aí. Pastor Bruno, o seu microfone já pode ficar aberto para você responder para nós. Veja, nós sabemos que os israelitas, eles tiveram, e aí na lição de domingo vem nos trazendo essa informação, eles tiveram grande alegria, não é, quando eles saíram ali do Sinai rumo a Canaã. Afinal, eles finalmente iriam partir, pensavam eles, para a terra prometida, não é? E aqui eles ficaram aproximadamente um ano naquela região, ou seja, eles chegam ao Sinai e ficam um ano aproximadamente ali naquela região, mas chega a hora que eles vão, então, finalmente partir. Eles sentiam no seu coração que chegariam à terra prometida. Só que o que a gente vê é que quando eles saem do Sinai, da presença de Deus, eles não saem com alegria no coração, pastor Bruno, pastor Rueda. Eles saem reclamando, não é? E, pastor Bruno, eu queria lhe perguntar aqui, baseado na leitura do livro de Números, capítulo 11, versos 1 a 15, e depois 16 a 33, e você que estuda a lição conosco, a gente espera que você leia os textos bíblicos, estude conosco, a gente não vai aqui ler texto por texto, a gente está auxiliando aqui no seu estudo, ok?
Pastor Bruno, baseado então em Números 11, de 1 a 15, do que exatamente os israelitas reclamavam e depois, num segundo momento, como Deus respondeu a essa reclamação deles? Qual foi a postura do Senhor que os havia resgatado da escravidão do Egito? Nesse trecho, né, que apresentado aqui do capítulo 11, a gente tem vários insights muito importantes. Né? Você falou do povo alegre por sair da escravidão do Egito. Fazendo um breve retrospecto, é importante lembrar que a história do povo hebreu no Egito começa com escravidão. Né? José é enviado para o Egito como um escravo. Ele é vendido como um escravo, exatamente porque seus irmãos não queriam ver o cumprimento dos seus sonhos. E os sonhos representavam, de certa forma, naquele momento da história, já desígnios de Deus proféticos na vida de uma pessoa. E eles, nessa luta por que seus planos não se realizassem, seus sonhos não se realizassem, como se tornasse um líder na sua casa, eles acabam vendendo o irmão como um escravo para o Egito. Deus transforma aquela situação de miséria, escravidão, na verdade, numa oportunidade de salvar a vida dos seus familiares, dos seus próprios irmãos. José acaba passando por vários desafios durante seu período de escravo, depois acaba posteriormente se tornando um criminoso aos olhos da família que o acolheu e levado para um momento na prisão. Saindo de lá, ele se torna um grande líder, né, no Egito, um líder importante, e ele ajuda a suprir a necessidade dos seus irmãos, sua família, seu pai, no momento de fome, de tristeza. Ele acaba sendo um provedor da família. E agora nós vemos um processo inverso, em que Deus vai ao Egito para tirar os descendentes de Jacó, que estão agora numa situação como a situação que José chegou, numa situação de escravidão. E ele os leva ao deserto a fim de ser o provedor do povo. E essa relação com Deus, por mais que seja uma relação bonita, de libertação, de milagre, né, de salvação, de restauração, para os propósitos proféticos de Deus, que agora deveriam se cumprir, profetizados desde a época de Abraão, já de forma assim explícita no texto bíblico, né, a gente vê que, na verdade, esse momento é um momento de muita queixa e de muita reclamação, porque as mudanças provocadas pela liberdade trouxeram também um conjunto de descontentamentos. Nós, seres humanos, acabamos, em muitas situações, tendo muito desconforto com as mudanças. E o povo, ao sair do Egito, ele perde alguns privilégios ou benefícios que estavam muito atrelados à forma como eles enxergavam o seu bem-estar. E quando eles vão à situação de vida no deserto, começam já muitas reclamações. A gente encontra aqui no capítulo 11 de Números um paralelo muito interessante com alguns eventos que já acontecem lá no livro de Êxodo, que é o livro que retrata de uma forma inicial a saída do Egito. Poucos meses, né, saindo do Egito, após terem já chegado diante do Mar Vermelho, eles estão extremamente irritados porque o povo do Egito, os seus militares, saem para persegui-los. E eles questionam e se rebelam contra Deus ali, num completado poucos dias da sua libertação, dizendo que Deus havia tirado eles lá, no caso, eles criticam Moisés, né, diretamente, para que eles morressem no deserto. Eles reclamam também da falta de alimentos, eles reclamam da água que não é adequada. No período de 3 meses, tem várias situações de reclamação, até que Deus se manifesta, entrega as suas leis. E a gente encontra aqui eventos 1 ano depois que eles saíram do Egito. E o estado de espírito é o mesmo, né? Deus já provocou vários eventos miraculosos de libertação, são histórias assim
formidáveis, assim, histórias que são muito empolgantes pela libertação, e esse espírito de queixa, de murmuração, persiste continuamente dentro de Israel. Exatamente porque essa mudança, essa situação de adaptação ao deserto trouxe muito incômodo. É engraçado, né, que hoje nós temos basicamente na Palestina 2 povos. Os judeus, né, que possuem ali o Estado de Israel e partes, né, da Cisjordânia, e os árabes. E a origem do termo do árabes, a raiz da palavra árabe, remete a deserto. São os que moram no deserto. Então, nós temos basicamente hoje 2 povos, um que saiu para o deserto, que são os hebreus, para viver no deserto, a fim de aprender de Deus como ter uma situação conforme os desígnios de Deus. E nós temos também, em paralelo, vivendo até os dias de hoje, povos do deserto, naquela mesma região, que são os árabes. No entanto, apesar da semântica da palavra árabe, parece que há uma relação de muita proximidade, né, de muita relação íntima com o deserto, os judeus parece que não estavam muito felizes com essa nova realidade, pelo contrário. E as críticas, elas se prolongam em várias direções. No capítulo 11, de maneira geral, a reclamação se concentra no padrão dietético estabelecido por Deus para aquela caminhada. Tudo naquela caminhada era uma lição. Tudo naquela caminhada era uma maneira de Deus ensinar uma importante forma de ressignificar as coisas que eles aprenderam, que eles construíram em seus hábitos, em suas atitudes na vida no Egito. Tanto do aspecto de religião, paganismo, comportamento social, relações de trabalho. E Deus vai ensinando paulatinamente. E, por incrível que pareça, Deus, inclusive, mudou a dieta do povo naquele momento de peregrinação. E isso fazia parte de várias lições que Deus queria ensinar. Uma delas, por exemplo, né, no contexto do maná, era falar sobre o valor do sábado como dia de descanso. Logo nos primeiros dias que eles estão no deserto, a mudança no padrão e a provisão através do maná já começa a alertá-los que eles precisavam colher os alimentos durante o período dos 6 primeiros dias da semana e reservar um pouco desse alimento para o dia de sábado. Mas também existem outras grandes lições. E aqui, de maneira geral, vocês veem se concentrando no verso 4, o seguinte: quem nos dará carne a comer? E aí eles vão falar sobre as coisas que eles tinham no Egito. Eles tinham peixes, eles tinham pepino, eles tinham melões, eles tinham alhos silvestres, eles tinham cebolas, eles tinham um conjunto de temperos e coisas para enriquecer, estimular o paladar, que trazia agora, de maneira forte, essa lembrança de que era agradável, né, a questão dietética que ali acontecia. No entanto, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida acerca de Deus e da sua proposta para nós, porque nós não conseguimos colocar na mesma balança um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que está disposto a vir, morrer, e que ao mesmo tempo se ira, um Deus que tem recomendações, que gostaria que a gente tivesse práticas, comportamentos, atitudes numa certa linha, né, dentro, circunscritos na sua vontade, na sua orientação. E por isso, a gente muitas vezes acaba não conseguindo equalizar o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, como alguns enxergam aí. No entanto, as recomendações de Deus, elas sempre estão cercadas de bênçãos, de coisas que são positivas para o ser humano. Sem entrar muito na discussão do alimento carne, que a gente poderia se prolongar especificamente sobre isso, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, foi realizado um estudo com mais de 10 mil pessoas, chamado Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto,
E lá fala que o alimento carne, né, ele tem o efeito muito associado a doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, como doenças cardíacas, a própria demência e outras também. Deus, de certa forma, ele queria fazer uma reeducação completa no povo. No entanto, o povo estava muito irritado com essas mudanças. Não fazia sentido para eles sequer essas mudanças. Eles queriam o Deus libertador, que tirava da escravidão, mas não queriam, em sua vida, um Deus que apontava uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. E isso causa muito desconforto para eles e muita rebelião. Chega num ponto, né, e vou encerrando, porque tem muitos detalhes aqui nesse trecho, de que Moisés mesmo se sente extremamente desgastado com a situação. E ele vira para Deus e fala que prefere morrer do que ficar tendo que cuidar daquele povo, sendo babado daquele povo no deserto. Né? A carga é demais, o peso é demais. A palavra, a ira de Deus se acendeu, a ira se acendeu, acontece muitas vezes nesse período, e chega um momento que Moisés ele se estressa, né? E ele relaciona, tá isso no verso 14 e 15, dizendo o seguinte: eu sou sozinho, não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata de uma vez, te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não deixes ver a minha miséria. É muito interessante como acontece um processo muito forte de desgaste no povo para com todas essas mudanças, de rebelião às mudanças que Deus está provocando, e ao mesmo tempo esse desgaste, essa reclamação, acabam exaurindo as energias de Moisés, ao ponto que ele prefere morrer. Ele fala assim, não, eu prefiro que o senhor me mate. E ele dá uma razão. Ele fala assim, eu não quero que a minha miséria seja apresentada. Isso é muito forte. Muitas vezes, né, nós temos responsabilidades, Deus nos coloca certas responsabilidades na vida, e às vezes esse encargo, esses ofícios, esse cuidado de pessoas, esse cuidado de pessoas que estão sob nossa liderança espiritual, sob nossa família, ou no trabalho, de pessoas que estão sob nossos cuidados, se torna tão forte que isso cria um desgaste, uma perda de energia muito grande. Isso chegou num ponto tal que Moisés falou, prefiro morrer do que fracassar nessa empreitada. Não quero, que chegar num ponto que não deu certo. E é muito interessante que Deus ele tem uma recomendação, ele tem uma orientação. Deus tem vontade de provocar mudanças profundas em nós. Só que Deus ele respeita o nosso tempo. E ele chega num ponto que aqui o povo ele estava propondo um alimento que tinha uma dimensão espiritual, que tinha várias lições ali específicas da sua providência, do seu cuidado. Tinha as lições profundas, que eu falei, muitos detalhes que não dá para a gente explorar agora, mas o povo ele não queria se adaptar, ele queria viver uma outra realidade. E Deus falou, tá bom, vou dar e vou dar em abundância. E Deus permite que, então, eles tenham alimento em excesso para poder matar aquela ansiedade pelo alimento carne que eles tinham saudade ali no Egito. Então, a gente vê uma situação bem complexa, né, quando a gente fala da proposta que Deus tem, ao mesmo tempo da rebeldia do ser humano, e como, na maior parte das vezes, o que acontece é que Deus se adapta aos desejos humanos, não tolerando o pecado, mas muitas vezes sendo paciente com homens que preferem abrir mão de sua providência, de seu cuidado, de suas orientações. É muito forte isso. Pastor Rueda,
depois desse relato em relação ao povo, né, que o pastor Bruno colocou, a lição de segunda-feira, que tem como tema é contagioso, tem uma frase que diz que o povo não vai muito longe de seus líderes, né? Os liderados não vão muito longe dos seus líderes. Com exceção de Moisés, nós sabemos que outros dois lideravam o povo, não é? Miriam e Arão também eram profetas, líderes do povo de Deus. Só que ocorre um fato ali em Números capítulo 12, versos de 1 até o verso 15, 16, mas de 1 a 3 ali tem os detalhes, e depois de 4 a 13, a segunda parte. Pastor Rueda, o pastor Bruno falou do povo, da rebelião do povo. Agora, o que aconteceu para que a irmã de Moisés, Miriam, influenciasse o seu irmão Arão e que eles dois juntos perturbassem a Moisés? O que estava acontecendo ali? Qual era a real situação com que fez com que eles se levantassem contra Moisés? O povo, tudo bem, o povo lá reclamando e tal, mas os outros dois líderes, os irmãos de Moisés, se colocando contra ele. Pastor Rueda, dá uma luz para nós sobre esse evento, por favor. Acho que é importante a gente lembrar o fio condutor que vai dirigir toda a lição desse trimestre, que é o conceito de descanso em Cristo como uma resposta a um problema do coração humano, que é a inquietude. Existe uma frase muito bonita do filósofo cristão medieval Santo Agostinho, que diz o seguinte: fizeste-nos, é uma oração, ele falando com Deus, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Em essência, Agostinho estava dizendo aqui que enquanto o coração humano não se rende a Deus, existe uma inquietação constante, um vazio existencial dentro do ser humano. E o ser humano, na sua tentativa de preencher esse vazio, ele manifesta a inquietação. A inquietação, ela tem alguns subprodutos, alguns resultados, algumas consequências que são filhas da inquietação. Uma dessas consequências, um desses subprodutos é a insatisfação, que ficou bem patente, bem claro, na cena que o pastor Bruno descreveu. Então, o povo estava insatisfeito com as bênçãos de Deus. Então, a insatisfação é um subproduto da inquietação. E na história que você acabou de mencionar, pastor Júlio, a história da reclamação, da rebeldia de Miriam e Arão contra Moisés, nós vemos ilustrado um outro subproduto da inquietação, que é a inveja. Quando o coração humano não encontra em Deus a sua plenitude, a inveja encontra o seu lugar ali. E essa história, ela patenteia aos nossos olhos o fato de que nem mesmo os líderes do povo de Deus, aqueles que se consagram a ele de modo especial, estão isentos desse mal chamado inveja, que contaminou, inclusive, Miriam e Arão, que eram pessoas extraordinárias. Quando você puxa a história, a biografia desses dois, você percebe que eles tiveram um papel importantíssimo na história da redenção, no plano de Deus, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Eram pessoas boas, mas num lapso do seu juízo, da sua razão, eles permitiram que a inveja tomasse conta do coração. Então vamos tentar entender o porquê que a inveja se apoderou desses dois líderes. O gancho para esse problema é apresentado logo no começo do capítulo 12. E é dito que Miriam e Arão reclamaram, eles se levantaram contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem Moisés havia se casado. Esse texto da Bíblia é um dos mais enigmáticos para alguns estudiosos. Existe uma divisão entre os teólogos. Os estudiosos não estão em pleno acordo quanto a quem seria essa mulher cuxita. Existe uma linha de estudo que entende que seria uma segunda esposa de Moisés, com quem ele teria contraído matrimônio após a morte de Zípora,
ou alguns até acham que seria enquanto Zípora ainda estava viva, e essa mulher, segundo algumas traduções, ela seria oriunda do reino de Cush, que algumas traduções também colocam como Etiópia. Ocorre que existe uma outra linha de interpretação, e essa linha de interpretação é aquela com a qual simpatizamos mais, é a ideia de que essa expressão mulher cuxita seria uma expressão alternativa para designar Zípora, que era midianita. Zípora, que era esposa de Moisés, que não era do povo de Israel, e talvez por isso tenha despertado algum preconceito no coração ali de Miriam e Arão, e nesse versículo é usada essa expressão. Existe toda uma explicação linguística aí que justifica o porquê de ter sido usado esse termo, mas essa explicação dá a ideia de que seria Zípora, essa mulher cuxita. Mas qual seria o problema exatamente com Zípora, que teria despertado essa inveja em Miriam e Arão? Primeiro, o fato de que ela era estrangeira. Mas aqui cabe uma observação. Embora ela fosse estrangeira, ela era uma mulher temente a Deus. Ela vinha de uma linhagem que também era descendência de Abraão, e seu pai era sacerdote do Deus Altíssimo, portanto, ela era uma mulher temente a Deus. Mas pode ser que o estrangeirismo de Zípora tenha despertado essa inveja. Agora, um outro fator, que pode esse ter sido realmente o fator mais importante, é que Zípora serviu de pivô de um processo de descentralização que houve na liderança de Israel. Porque é importante lembrar que assim que o povo saiu do Egito, a liderança toda estava concentrada, centralizada em Moisés. Depois, Jetro, vendo o peso que estava sobre os ombros de Moisés, Jetro, que era o sogro de Moisés, deu-lhe um conselho, o conselho de que ele dividisse a liderança com outros vários líderes do povo que assumissem ali responsabilidades menores e dessa forma aliviassem o fardo de Moisés. Nas entrelinhas do texto, inclusive Ellen White comenta isso no livro Patriarcas e Profetas, dá a entender que essa informação chegou de forma mais detalhada aos ouvidos de Jetro por meio de Zípora. Então, Zípora possivelmente tenha conversado ou transmitido ao seu pai todo o dilema, toda a situação complicada que o seu esposo Moisés estava enfrentando em razão da sobrecarga na liderança. E sob essas observações de Zípora, motivado de certa forma por elas, Jetro então dá aquele conselho para Moisés, de que ele dividisse a liderança. Então Moisés divide entre vários líderes do povo, e mais tarde no livro de Números, no capítulo 11, nós vemos Moisés escolhendo 70 daqueles diversos líderes que ele havia escolhido, para que fossem anciãos especiais nessa hierarquia de liderança sobre o povo. Ou seja, o que acontece? Houve uma descentralização. E talvez Miriam e Arão tenham se sentido preteridos nesse processo. Ou seja, por que Moisés deu toda essa autonomia e esse poder, essa capacidade de liderança a vários homens, e nós, que somos irmãos dele, fomos esquecidos nesse processo? E quem é culpada nisso tudo é Zípora, a mulher cuxita de Moisés. É até possível que cuxita, nesse caso aqui, fosse uma espécie de xingamento ou discriminação. Enfim, essa era a razão pela qual eles tinham essa malquerência para com Zípora. Ocorre que isso gerou todo um mal-estar e uma crise naquele momento, e Deus precisou repreender fortemente Miriam e Arão. Miriam é mencionada em primeiro lugar porque possivelmente ela fosse aquela que estava instigando mais essa rebelião. E Deus, além de repreendê-los, teve que permitir um castigo. Deus permitiu uma lepra temporária em Miriam. É provável que Arão não tenha ficado leproso porque ele era sacerdote, e a lepra o impediria de ministrar no santuário, mas indiretamente ele acabou recebendo
as consequências desse castigo também. Mas, como eu mencionei, foi temporário. Essa correção divina teve um resultado positivo e ambos não tornaram a cometer o mesmo erro. Nós podemos tirar várias lições olhando para esse episódio, e algumas delas que eu gostaria de pontuar são as seguintes. Primeira, a inquietação do coração humano, como já mencionei no começo, pode causar a inveja, e a inveja, como nós sabemos, ela também abre portas para a atuação do inimigo em outros aspectos. Segunda lição, que eu também já mencionei de relance, é o fato de que nem mesmo os líderes de Deus estão isentos desse mal chamado inveja. Portanto, nós precisamos vigiar e orar para não sermos contaminados, como foi Miriam e Arão. E outro detalhe, outra lição importante, a inveja, ela leva a uma crítica amarga e destrutiva. E a lição e a história que nós vimos aqui, ela nos ensina que é melhor interceder, é melhor orar por alguém do que criticar essa pessoa. Essa história, o desfecho dela, o clímax dela é quando Arão intercede e quando Moisés intercede a Deus, clamando por misericórdia. Então, em vez de criticar, nós devemos orar. E, por fim, a atitude de Moisés é destacada nesse texto. No versículo 3, existe uma nota dedicada a Moisés, muito interessante. É dito ali que Moisés era o homem, o varão, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. E foi justamente essa mansidão, essa submissão, essa humildade de Moisés, essa disposição, essa dependência de Deus que permitiu que ele lidasse, tivesse condições de lidar com toda aquela situação e também pudesse ser usado por Deus. Ou seja, essa virtude que houve em Moisés faltou em Miriam e Arão, e é uma virtude que precisa estar presente na vida de todo líder, de todo servo e serva de Deus. Então, basicamente, são essas as lições que podemos tirar desse episódio. Para você que nos acompanha, para você que nos assiste, você percebeu nas falas do pastor Bruno e do pastor Eduardo que a inquietação ela acaba levando o ser humano a meter os pés pelas mãos, não é verdade? A gente vê primeiramente no povo uma rebelião contra Deus, depois a gente vê nos líderes uma rebelião contra outros líderes, e como o pastor Rueda falou por último, eu e você não podemos achar que somos imunes a esse tipo de coisa. O que me chama a atenção aqui, pastor Bruno e pastor Eduardo, é que a figura de Moisés, e eu tenho percebido isso lendo o Antigo Testamento, né? Eu estou escrevendo um artigo nesse momento sobre a autoria do Pentateuco, se seria ou não Moisés o autor ali, então tenho estudado um pouco sobre a vida de Moisés também, e é interessante que Arão tinha o cargo de sumo sacerdote, mas quem exercia na prática era Moisés, né? E para mim é irônico ver Arão, nesse contexto que o pastor Rueda colocou, Arão, na hora que Miriam fica leprosa, ele não busca a Deus, ele busca a Moisés, para que Moisés intercedesse junto a Deus. Então, na prática, Arão tinha o cargo, mas o verdadeiro sacerdote, ou sumo sacerdote, é Moisés. Aliás, nós enxergamos em Moisés claramente um tipo de Cristo no Antigo Testamento, né? Em termos de intercessão, e depois da pessoa de Cristo, talvez, junto com Paulo, Moisés é a pessoa mais importante de todas as Escrituras. E para você que nos acompanha, então, você tem percebido que é importante ter calma, ter tranquilidade, porque o pastor Rueda colocou algo interessante: inquietação leva a inveja, e inveja leva a rebelião. Pastor Bruno, logo depois de Números 12, que o pastor Eduardo Rueda colocou, a gente tem um relato dos espias em Números capítulo 13, lá no finalzinho, né? E parece que eles invadem Canaã, vão ver a terra, e eles têm um relato que aparentemente é muito positivo, ou é positivo no começo, depois desses 12 espias, entre eles incluídos os dois valorosos, Josué e Caleb, né? Que trazem um relatório extraordinário. Mas, pastor, quando que aquela expectativa boa, depois de um relatório bem dado, de um relatório aparentemente positivo, quando que ela é frustrada? E depois, pegando ali o comecinho de Números 14, dos versos 1 a 10, o que acontece depois e por que a lição de terça-feira aqui?
traz esse relato, diz que inquietação leva à rebelião. Afinal, o que aconteceu? Microfone, pastor Bruno. Nós temos aqui vários nozinhos, né, assim, que se amarram os capítulos 11, 12, 13, 14, né? Vários nozinhos que vão puxando uma coisa que acontece em um capítulo e faz sentido no outro, né? Nós temos, assim, no capítulo 12, né, o questionamento, como o pastor Rueda colocou muito bem, de uma estrangeira que, na verdade, é guiada por Deus para poder fazer, dar orientações e faz parte de toda essa polêmica que acontece ali no capítulo. E quando a gente chega do 13 para o 14, a gente vê se despontando um novo estrangeiro. É escolhido 12 pessoas, 12 líderes em Israel para espionar a terra de Canaã, fazerem uma vistoria, né, visto que existia uma expectativa de um lugar muito bom, e é engraçado que essas descrições de Canaã também se dão com características dietéticas. O deleite, né, que é apresentado em Canaã é dito como uma terra que emana leite e mel. E muito dessas características dietéticas estão associadas ao prazer, né, à satisfação, né, ao desfrutar daquilo que Deus está prometendo para os filhos. E quando a gente vê esses 12 homens que vão lá para espionar a terra, voltam dessa comitiva 10 pessoas que mantêm o estado de espírito que é reinante ali no contexto de Israel, né, no contexto do povo descendente ali de Abraão, os hebreus. Eles entendem que a terra realmente tem essas características de prazeres tão sonhados, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eles olham para a situação em que ela se encontra e vem um grande obstáculo. Ela já está povoada, ela já tem, né, uma civilização dominante que é proprietária daquelas regiões, e eles não veem que, de forma alguma, eles vão poder possuir aquela terra prometida, a terra dos prazeres tão sonhada, resultante, né, de toda essa peregrinação. E quem desponta ali como um grande líder naquela situação é um outro estrangeiro. Agora, Caleb, que teoricamente não é, né, é um descendente ali de Jefoné, né, que é um estrangeiro e que vai dizer que Deus vai realmente abrir as portas para que eles possam, Deus vai fazer realmente com que aconteça aquilo que ele havia prometido. É muito interessante o quão os descendentes são aqueles que reclamam, aqueles que não fazem parte da solução, são aqueles que estão se murmurando e se queixando, e os estrangeiros são aqueles que querem resolver o problema, aqueles que estão confiando, aqueles que querem que a coisa dê certo. É muito forte isso do texto, e Deus ama aquele povo que está lá nessa situação de rebelião. Tem um verso que eu gostaria de destacar, né? Eu estou falando, tem muitos detalhes do texto, não dá para a gente explorar todos, mas tem um verso que me chama muita atenção, capítulo 14, que diz assim: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Então a gente tem uma escadinha emocional muito complicada aqui. Reclamação, murmuração, choro, aí por fim não aguenta, as emoções são muito pesadas, aí o que pede? A morte. Isso acontece com Moisés, que não está aguentando o peso da liderança, mas também acontece com o povo. As emoções, à flor da pele, numa carga além daquilo que eles entendiam que podiam suportar, e aí entra essa situação de desprazer pela vida,
né, de querer a morte, de querer... É muito forte essas situações emocionais que eles enfrentam em meio ao deserto. E às vezes a gente acha assim, que por estar próximo de Deus, a gente está imune a essas cargas negativas emocionais, o que não é verdade. O povo que estava perto de Deus tem que lidar com essas questões pela frustração dos seus desejos, pelos obstáculos, pelos desafios que eles enfrentam. Moisés, que está apegado a Deus, que é um líder espiritual, também tem que enfrentar essas cargas. Então, não necessariamente a proximidade com Deus é uma garantia de uma situação de aparentemente bonança, sossego ou proteção total para essas incursões de infelicidade, de tristeza. Agora, não quer dizer que porque elas se achegam até nós, que Deus não tem um plano, Deus não se manifesta, que Deus não procura encontrar uma solução, que Deus não está disposto a nos ajudar. É muito forte, né, quando a gente vai ao Salmo 23, que é tão conhecido assim, Deus apresentado como um pastor por Davi, e chega no verso 4, quando fala sobre o vale da sombra da morte, fala, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, Davi falando, ainda que eu ande. E é um contraste com o verso 3, porque ele fala assim, guia-me pela vereda da justiça. Aí assim, Deus vai guiando ele por onde? Pelo caminho do que é certo. Mas ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí, então, ele fala do bordão e do cajado. E ele fala, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né? Muitas vezes a gente olha para o bordão e para o cajado do pastor como elementos de proteção. Que a gente, estamos com Deus, estamos protegidos. Tudo vai dar muito certo. Mas não, o bordão e o cajado são apresentados como ferramentas de consolo. Às vezes a presença de Deus, ela tem um papel muito mais intenso e profundo quando a gente consegue enxergar que Deus estende conforto mesmo nas piores situações. E o povo precisava aprender isso, tipo, que ele podia se confortar, que Deus entendia o sentimento deles, e não mais que Deus, ele podia fazer coisas que são impensáveis ou imagináveis para eles numa situação natural, né? Pastor Rueda, nesse contexto que o pastor Bruno colocou, e dentro de tudo que nós lemos até aqui agora, surge de forma destacada a figura de Moisés. Tem uma frase que diz que crise vai e crise vem para mostrar quem é quem, e nada mais justo do que colocar esta frase no contexto que Moisés aqui é colocado. Eu comentei um pouquinho antes, mas o pastor Rueda vai poder falar mais, como essa imagem de Moisés como líder, como intercessor. O que, afinal, Deus coloca nas mãos de Moisés, ou qual a oportunidade que Moisés tem se ele fosse pensar apenas nele quando o povo se rebela? O que Deus diz para ele? Ou seja, qual oportunidade Moisés tem e como ele reage a essa oportunidade, principalmente como ele reage à rebelião, porque a gente precisa lembrar aqui que Moisés era um líder de Deus, então o povo estava se levantando contra Deus, não só contra Moisés. Mas depois de tudo isso, lá em Números 14, os finais do verso, explica para nós o contexto de Moisés como intercessor e dessa oportunidade que ele tem dada por Deus e como ele amou o povo e como ele se demonstrou realmente um verdadeiro homem de Deus ali, pastor Rueda. Quando o povo de Israel enche a medida da paciência de Deus, Deus se apresenta a Moisés e diz mais ou menos o seguinte, olha, eu vou destruir esse povo não tem jeito, eles são constantemente rebeldes, eu vou acabar com ele e vou fazer de você um povo forte e maior do que o povo atual, o povo de Israel. Moisés aqui está recebendo uma proposta irrecusável, uma proposta fantástica. O que Deus estava oferecendo para Moisés, em outras palavras, era torná-lo um segundo Abraão, um novo Abraão.
Imagine, todas as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, aquelas bênçãos relacionadas a uma grande descendência, a ser ele o patriarca de uma nação, a ter fama, a ter bênçãos, a ser abençoado e ser abençoador. Todas essas bênçãos e vantagens estavam implícitas nesse oferecimento que Deus faz a Moisés. E Moisés, se quisesse ter aceitado essa proposta, ele teria resolvido 2 problemas de uma única vez. Primeiro, ele se livraria de uma encrenca, digamos assim, uma grande dor de cabeça, que era o povo de Israel, porque imagine, você estar à frente de uma multidão como era Israel, que constantemente reclama de tudo que você faz e de tudo aquilo que você não faz também. Nada está bom para aquele povo, e é horrível liderar nessas condições. Então, Moisés se livraria de um problema, de uma dor de cabeça. Em segundo lugar, como já foi mencionado, ele receberia todas essas bênçãos e vantagens decorrentes dessa nova atribuição que Deus lhe daria, ou seja, a de patriarca do povo escolhido. Ocorre que Moisés, quando recebe essa proposta divina, que nas entrelinhas dá a entender também que era, de certa forma, Deus ensejando, dando a oportunidade para que Moisés manifestasse o que estava no seu coração. Quando Moisés recebe essa proposta, ele não demonstra egoísmo. Pelo contrário, ele demonstra a virtude contrária ao egoísmo, que é o altruísmo. O foco de Moisés não está nele mesmo, em resolver os seus problemas, mas está no próximo, está naquela multidão que pode ser considerada, nas palavras de Jesus no Novo Testamento, uma multidão, uma quantidade ali de ovelhas que não tinham pastor, por assim dizer. Uma multidão que precisava ser pastoreada e cuidada, apesar dos seus problemas, apesar dos seus pecados. Então, nesse momento, Moisés faz uma coisa linda, uma coisa extraordinária. Ele intercede pelo povo, e ele aqui repete um procedimento que ele já havia praticado antes, quando o povo fez aquele bezerro de ouro. Então, naquela ocasião, Moisés havia se oferecido da seguinte forma: Senhor, se for necessário, risca do teu livro o meu nome, do teu livro que escreveste. E aqui Moisés de novo intercede. Ou seja, Moisés se apresenta como intercessor, e aqui, como o pastor Júlio já mencionou, Moisés faz o papel de um tipo de Cristo. Tipo, falando em linguagem teológica, é uma realidade do Antigo Testamento que aponta para alguma realidade no Novo Testamento. Moisés aqui estava preconizando o que Cristo faria 1.400 anos depois, ao interceder pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, e ao que faria Jesus depois no santuário celestial, intercedendo por todos nós, que é o que Cristo ainda faz, ainda hoje. E aqui algumas lições que nós podemos tirar, além desse espírito altruísta de Moisés. O valor da graça. Aqui nós vemos ilustrada, mais uma vez, a graça de Deus de forma muito rotunda, de forma muito clara. A graça que o povo não merecia, é o favor que o povo não merecia. O povo merecia morrer, mas pela intercessão de Moisés, o povo vive. Assim também nós, que merecemos morrer, pela intercessão de Cristo, temos a nossa vida e a nossa salvação preservadas. Mas nós ainda encontramos uma outra lição. A graça, apesar de ser de graça, ela não é barata. A graça, ela não anula a consequência do pecado. O povo foi perdoado, o povo foi poupado, mas houve uma consequência. E a consequência foi eles não entrarem, aquela geração que havia reclamado, sido incrédula, sido rebelde, essa geração não deveria entrar na terra prometida. Deus cuidaria deles pelo restante dos 40 anos, Deus daria a eles alimento, daria a eles a sua direção no deserto, daria tudo o que eles precisassem, mas aquela geração não entraria. Ou seja, a graça não anula os resultados do pecado. E outra lição importante que nós tiramos é que o deserto é uma escola. O povo precisou ir para o deserto para aprender muita coisa.
se eles fossem imediatamente para a terra de Canaã naquele momento, eles não teriam condições de ter vencido os povos daquela terra e de ser uma luz para eles, porque o povo de Israel não sabia confiar em Deus plenamente. Ao longo dos 40 anos, eles aprenderam a lição da confiança. O próprio Moisés havia passado 40 anos em Midian, e o deserto também foi uma escola para Moisés. Então, se você está passando por um deserto, você que nos ouve, lembre-se de que o deserto na vida dos filhos de Deus é uma escola. Às vezes, Deus permite que nós estejamos no deserto. A graça de Deus não anula os desertos da existência humana. No entanto, o deserto é uma escola para o Filho de Deus. Pastor Eduardo Rueda trouxe algumas colocações muito interessantes esta semana, no estudo dessa semana. Pastor Bruno também. E é interessante isso que ele colocou aqui. O povo não entraria na terra prometida, com exceção, nós sabemos ali de Josué e Caleb. Mas Deus cuida deles até que o último morresse. Isso é muito interessante. Ou seja, o próprio Moisés, que era o ponto mais alto dessa experiência, não entrou por um pecado cometido quando chamou para si a glória da água saindo da rocha. Portanto, você que nos assiste, perceba, Deus, ele é um ser extremamente amoroso, mas ao mesmo tempo que ele é 100% amor, ele é 100% justiça. A sua justiça não permitia, o seu caráter justo, não permitia que Moisés entrasse na terra de Canaã e nem que os rebeldes, que se rebelaram durante praticamente todos os 40 anos, entrassem. Mas até que o último viesse a morrer, o amor de Deus cuidou dele. 40 anos e os sapatos não gastavam. 40 anos e a roupa não estragava. 40 anos eles tinham alimento, eles tinham água, eles tinham a nuvem durante o dia cobrindo o sol escaldante e a coluna de fogo à noite protegendo do frio cortante do deserto. Minha irmã, meu irmão, você que nos assiste, perceba, Deus é um ser que quer nos guiar para o melhor de tudo, que é a Canaã celestial, não a Canaã terrestre. Mas para isso, ele precisa que nós respondamos ao seu amor e à sua justiça com a nossa fidelidade. Pastor Bruno, quais semelhanças você enxerga entre esse povo vagueando no deserto e nós, hoje, o povo de Deus, vagueando por este mundo um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo, porque nós sabemos que ela está muito próxima? Há semelhanças? Há dessemelhanças? Pastor Rueda pode comentar também depois essa questão. Por favor, pastor Bruno. Acho que o povo no deserto era um pouco mais obediente, né? Estou brincando. Nós temos muitas semelhanças, né, com o povo no deserto, tanto do aspecto dos desafios da liderança, quanto desafios daqueles que estão nessa caminhada rumo à Canaã celestial. O pastor Rueda ressaltou várias características de Moisés que foram importantes nesse trajeto aí desses 40 anos. Muito forte como ele teve que ser moldado pelo deserto, pela escola do deserto. Nós vimos no capítulo 11 de Hebreus, 11 de Números, perdão, Moisés, ele tendo uma situação que as pessoas procuraram levá-lo à inveja, à raiva ali, porque tinha outras pessoas profetizando, e ele simplesmente ignora a situação e fala assim, para mim, quem dera todo mundo aqui fosse profeta, né, nesse povo que está no deserto. E aí começa o 12 com os irmãos dele invejando ali a situação. Termina um, começa outro. Quando a gente chega àquela situação também de intercessão de Moisés, é muito forte, né? Um ano antes, ele tinha tido uma situação muito similar quando ele desce do monte, com as tábuas da lei, e aí o povo está lá adorando o bezerro, e ele intercede pelo povo e pede para Deus. Isso é muito forte, né? Para nós, são lições espirituais muito intensas para nós, que temos que lidar com pessoas que às vezes têm muita dificuldade de entender os reclamos de Deus e andar nos caminhos deles. E, ao mesmo tempo,
muitos de nós, em muitas situações, somos iguais ao povo que caminha no deserto, mas se importando com os nossos desejos, com a nossa satisfação, do que com as recomendações do Senhor. Chega ao ponto, né, isso as pessoas fazem para manter os seus desejos de maneira profunda, de cortar laços entre a fé e a obediência, como se fossem coisas completamente distantes, completamente antagônicas, e o que não é verdade. Quando lá no deserto, Deus reclama muito deles, falando assim, eles não creem em mim, por isso eles não me obedecem. Porque, na verdade, não existe manifestação mais profunda de fé do que a obediência. Quando você escuta sobre um Salvador e você aceita um apelo, você está obedecendo o chamado de Deus para uma nova vida, uma transformação. E isso tem que se manifestar de forma ainda mais intensa. As pessoas separam muito isso. O texto da lição, ele fala sobre 1 Coríntios 10, e há um verso aqui, o verso 5, eu gostaria de me focar nele, que para mim tem um termo que é muito comum e se entrelaça lá com Hebreus capítulo 11, falando assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus fala sobre várias situações, fala sobre características ruins que eles possuíam, né, a cobiça e outras coisas também. Essa expressão, Deus não se agradou, ela acontece lá ou se agradou, o contraste, acontece lá em Hebreus capítulo 11, né, sobre Caim é dito que Deus não se agradou da oferta, e acontece o contrário, que Deus aceitou a oferta de Abel, que obteve melhor testemunho. E todas as vezes que a gente olha para o livro de Hebreus, capítulo 11, que aparentemente são descrições de fé, estão atreladas a atitudes de obediência. Pela fé, obedeceu Abraão, Deus, pela fé, não sei o que. Então, sempre estão atrelados características de obediência quando a pessoa acredita. Aí você fala assim, então eu vou fazer tudo certo. Aí é o mesmo problema de Caim. Caim achou que pelos seus méritos, por levar a sua oferta do seu jeito, que ele resolveu o seu problema com relação ao pecado. Nós não temos como pagar o dano que nós causamos pelo pecado. Não temos, é impossível. Deus, ele manifesta-se dando liberdade ao ser humano. Só que, em contrapartida, é exatamente a obediência que demonstra que a gente está dando passos na direção de Deus. E as pessoas não conseguem enxergar que isso precisa acontecer. Da mesma forma como Deus está dando passos nessa direção, nós precisamos. E essa obediência não é manifesta pela nossa vontade, pelo nosso poder. Não, é também uma manifestação da ação do Espírito Santo em nossa vida. Só que precisa haver uma abertura do ser humano. E cada vez, quanto mais próximos estivermos da volta de Jesus, e Ellen White fala muito sobre isso, mais contrastante vai ficar dentre aqueles que professam o nome de Deus, a realidade de pessoas que acreditam no Deus que não precisam obedecê-lo. Um Deus que não precisa ser manifesto na vida deles, uma atitude conforme Deus colocou. Eu queria, assim, encerrar essa argumentação falando, né, o quão comum é até engraçado, mas o quão comum é nos países nórdicos você ter pessoas cristãs que não são teístas, que não acreditam no Deus da forma como se manifesta, com milagres e tal. A religião é cristã, mas a crença não é mais no Deus todo-poderoso, miraculoso, que tanto demanda uma obediência de fé, quanto um Deus que manifesta e se preocupa em provocar uma transformação. Na verdade, o que sobra nessa religião? Só sobra tradições, comportamentos herdados ou ensinados. Não existe transformação. Não existe aquilo que lá em João capítulo 3, a gente vê em Nicodemos. Quando Deus vira para ele e fala assim, você precisa
nascer de novo, meu amigo. Então, cada vez que a religião vai perdendo a crença em Deus, ela vai para dois extremos. Ou ela entende que não precisa obedecer mais, ou simplesmente ela fica apenas em pé por hábitos e tradições e comportamentos que a pessoa acha que precisa exercer. A transformação de vida que aproxima o caráter do homem ao caráter de Deus não acontece, que é a grande proposta de restauração de Deus, né? E é triste, pastor Bruno, nós enxergarmos que nos dias de hoje nós temos cristãos, né, pastor Rueda, influentes, se distanciando desse Deus bíblico. Hoje o cristianismo, mesmo em nosso meio, em nossa igreja e nas igrejas cristãs, é apresentado um Jesus que não está nas escrituras, né? Jesus se torna o cara lá de cima, o Jesusão, o amigão. É como diz o Dr. Rodrigo Silva, né? Cristo é meu amigo, mas ele não é o meu coleguinha de bar. E alguns estão tratando a Jesus como coleguinha de bar, né? E alguns usam essa aproximação do Cristo, que é amor, que é braços abertos às pessoas, para criar uma religião que não é bíblica. E aí a sexualidade não é mais a sexualidade que a Bíblia apresenta, é a sexualidade que essas pessoas constroem na sua mente. A questão de gênero não é mais o que Deus criou, né? Homem e mulher os criou. Não, agora existe uma série de letras aí que vão designar outras formas de gêneros, de sexualidade, e infelizmente essas pessoas não percebem que estão criando uma religião, e aí alguns dizem, desculpe até aproveitar essa oportunidade, mas a religião atrapalha. Eu amo Jesus, mas não gosto da religião, falando da obediência. Esquecem-se que Jesus é a religião, ele é o religare, né? Em Cristo, Deus estava religando consigo o quê? O mundo. E a gente vê se repetir muitas coisas que o pastor Bruno colocou nos dias de hoje. Mas, pastor Eduardo Rueda, Deus perdoa os pecados. Certamente, se muitos daqueles hebreus se arrependeram, Deus perdoou o pecado. Mas Deus também é justiça e ele não pode permitir que o seu caráter seja maculado. Pastor, como hoje nós podemos conviver com as consequências das nossas rebeliões, dos nossos atos de rebeldia contra Deus? E para muitos que nos ouvem, pastor Rueda, como lidar com a culpa do pecado que cometemos no passado, que nos afetam até hoje, afetam a nossa família, porque nós vemos que o pecado do povo ali fez com que eles não entrassem, e aí Deus esperou até o último morrer. Como podemos hoje, de forma prática, nós que aguardamos a volta de Cristo, estamos aí às portas da Canaã Celestial, conviver com a inquietação de pecados que, mesmo perdoados, muitas vezes nos causam culpa ou nos afetam até hoje? Bem, a graça divina é algo tão extraordinário que ela está presente em todo o processo redentivo do ser humano, desde o começo até o final. E o propósito inicial da graça é fazer com que você não peque. Mas uma vez que você acaba pecando, a graça continua presente no processo de redenção, de erguer aquele que caiu. Nós temos o exemplo que já foi mencionado, de que o povo pecou, Moisés intercedeu, Deus perdoou, mas as consequências permaneceram. E quando nós olhamos para essa ideia de que as consequências permaneceram por um breve momento, nós somos tentados a imaginar a figura de um Deus que gosta de punir, de castigar. Mesmo quando perdoa, ele mantém o castigo. Aqui existe uma questão relacionada ao próprio caráter de Deus, como já foi mencionado de relance. Deus não pode isentar o pecador da consequência do pecado, porque a justiça de Deus, a natureza de Deus, se lança contra o pecado a fim de destruí-lo. Então, a consequência permanece, o pecador vai ter que lidar com a consequência, com os resultados do seu pecado até o final,
Porém, Deus garante que a graça vai permanecer ao lado do pecador, mesmo depois, mesmo nesse processo de lidar com as consequências. Então, se por alguma razão você que está nos assistindo, ou algum de nós, lida com consequências de erros que cometemos anteriormente, consequências de erros dos quais, inclusive, já nos arrependemos, devemos nos lembrar de que a graça de Deus está presente até o final. E é importante lembrar aquilo que foi mencionado no começo. A mesma frase lá de Santo Agostinho que eu mencionei, eu gostaria de relembrar agora também. Deus nos fez para Ele, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Enquanto nós não nos rendermos totalmente aos cuidados do Senhor, enquanto nossa fé não for ao encontro desse Deus de amor maravilhoso, não adianta. Você pode buscar paz, tranquilidade, repouso, felicidade em qualquer lugar, mas é somente a graça de Deus que vai conceder a você essa paz de espírito e essa realização que você precisa. Então, em resumo, esse é o antídoto, o remédio de Deus para a inquietação humana, a graça de Cristo. Você que nos assiste, você entendeu? Apesar de o mundo que vivemos ser um mundo que nos traz muitas inquietações e muitas vezes nos leva à rebeldia, existe poder disponível em Deus, através da sua palavra que é a Bíblia Sagrada. Existe poder disponível para nós termos paz, tranquilidade, mesmo em meio à tempestade. Eu quero aqui agradecer ao pastor Eduardo Rueda, da Casa Publicadora Brasileira, agradecer ao pastor Bruno Ferreira, da Unaspres, da reitoria, da pró-reitoria do UNASP, de Desenvolvimento Institucional e Pesquisa. Muito obrigado, queridos, porque vocês certamente esta semana, mais uma vez, ajudaram e ajudarão aqueles que ainda vão assistir ao tema desta semana a entender um pouco melhor como lidar com essa questão de pecado, de perdão, de rebeldia. E eu queria dizer que oro para que Deus continue guiando vocês aí no ministério, cada um em sua área, né, de produção editorial, de gestão, de administração, mas também na área ministerial, porque eu sei que vocês dão estudos bíblicos, que vocês pregam, que vocês são pastores que cuidam do rebanho de Deus também. A minha é um privilégio muito grande. E a você que nos assistiu, tenho certeza que mais uma vez foi abençoado com tudo que foi apresentado aqui. Nós queremos encerrar agora, depois de agradecer a esses amigos que aqui estiveram, pedir ao pastor Eduardo Rueda que encerre essa transmissão com uma oração. E, pastor, nós sempre pedimos para que a oração seja para que todos que nos assistem, sejam homens, mulheres, jovens, idosos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual fazemos parte, mas cremos, isso consta inclusive nas nossas declarações, de que cremos que Deus tem um rebanho composto por ovelhas de todas as denominações e que em breve ele vai juntar esse povo, não é, todos juntos, num só rebanho, para que essas pessoas sejam abençoadas, iluminadas por Deus e que tenham como meta o estudar conosco, aprender e crescer no conhecimento da graça. Então, pastor Rueda, por nós aqui, por quem nos assiste, uma oração nesse momento, por favor. Oremos, então. Obrigado, Senhor, pela alegria de estudar a Tua palavra e de encontrar na graça de Cristo o remédio para a inquietação humana. Senhor, pedimos que Tu alcances o coração de cada pessoa que nos assiste neste momento e que por alguma razão tem o seu coração inquieto, angustiado, ansioso. A ansiedade, Senhor, também é resultante da inquietação humana. E a ansiedade muitas vezes destrói e corrói. Que a Tua graça traga paz, que a Tua graça traga a alegria do Senhor e a paz que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um dos nossos queridos que nos assistem. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a você, então, que esteve conosco mais essa semana, com o pastor
é Bruno aqui do meu lado direito, com o pastor Eduardo Rueda aqui do meu lado esquerdo. Eu queria desejar uma grande bênção de Deus sobre a sua vida, que Ele cuide de você, que você estude a palavra dEle a cada dia. E se lembre, ative as notificações, coloque aí o sininho, porque na semana que vem nós iremos estudar o tema de número 13. O tema de número 3 vai nos falar sobre as raízes das inquietações, de onde vem, afinal, aquilo que nós tanto temos de perturbações, de inquietações no nosso dia a dia, tá bom? Que Deus abençoe você, nós nos vemos na semana que vem, um grande abraço e até lá!